Olha, eu estou falando com vocês aqui nesse domingo, dia 18 de abril, são quase 5:30 da tarde. Dia belíssimo em Porto Alegre, céu azul, sol claro. Hoje eu não saí, nesse domingo aqui, estou no meu bunker o dia todo aqui. Mas ontem eu saí em Porto Alegre. Eu saí no início da tarde, fui até o Bourbon Country aqui, que é um shopping center muito interessante que tem em Porto Alegre. E depois fui para a Zona Sul, fazer uma visita ao meu casal de netinhos que eu tenho lá na Zona Sul de Porto Alegre, em Ipanema. Eu estou falando nisso porque por todo o percurso eu vi muito carro na rua. À noite, inclusive, quando eu estava voltando da Zona Sul para o centro de Porto Alegre, meu bairro Petrópolis, eu me espantei com a presença de milhares de pessoas na avenida que eu chamo de Avenida Beira Rio. Na verdade não é Beira Rio o nome daquela avenida ali. Aquela avenida ali é a que fica mais no extremo, perto da Orla do Guaíba mesmo, né? Aliás, aquela avenida ali, que liga o centro, o gasômetro até praticamente o Museu Iberê Camargo, eu tenho um particular interesse ali por aquela via pública ali, porque fui eu quem se esforçou muito quando fui secretário municipal da Fazenda em 1988 para pagar os empreiteiros que estavam ali construindo aquela via ali, né? Foi uma situação muito difícil, né? Muito difícil, a situação financeira da prefeitura. Eu substituí no cargo aqui de secretário municipal da Fazenda em 88 a então secretária e depois presidente da República, Dilma Rousseff. Ela a secretária municipal da Fazenda. 3 meses antes de terminar o mandato do então prefeito Colares, ela levantou acampamento e disse: eu não vou ficar com esse bando de louco aqui. Era o PDT, né? O PDT é um bando de louco, eu já era um bando de louco. E disse: eu vou embora. Eu era secretário municipal de comércio, o prefeito me chamou e disse: você vai ser meu secretário da Fazenda, porque tá quebrado isso aqui, tem que salvar esse negócio aqui. Eu consegui êxito ali numa missão de 3 meses. E aquela avenida ali era uma avenida construída rapidamente ali. A gestão do Colares, ali do prefeito, em 88, foi uma gestão de apenas 3 anos, para depois, então, todos os pleitos majoritários ocorrerem sempre de 4 em 4 anos, né? Então foi um mandato tampão ali, de 3 anos, naquela época ali. Foi tudo na correria ali. E o grande problema ali naquela via era conseguir dinheiro para pagar os empreiteiros ali, porque, principalmente no finalzinho, porque com a vitória do Olívio Dutra, o primeiro petista eleito em Porto Alegre, muita gente, muitos empreiteiros disseram: chegou o comunismo em Porto Alegre, agora esse cara não vai pagar mais nada, vai ter comunismo. Como se fosse possível estabelecer um comunismo numa cidade, né? Mas enfim, mas claro que os empreiteiros que não são bobos já sabiam que iam ter problemas ali com o PT. Mais tarde não teriam problemas com o PT. Ali no momento eles achavam que o PT não iria pagá-los, né? Mais tarde, claro, eles pagaram o PT. Vocês viram isso no Mensalão e depois agora na Lava Jato, né? Mas naquela época não se falava ainda na corrupção do PT. O PT fazia suas finanças ali vendendo botõezinhos, camisetinhas, essas coisas. Diziam: vamos fazer finanças, isso é um partido exemplar, o PT é um partido exemplar, né? E nós penávamos ali na prefeitura para conseguir levantar aqueles recursos para chegar com as contas equilibradas no final do ano ali. E era uma dificuldade tocar aquilo ali, né? Um dos momentos mais dramáticos, inclusive, quase no final do governo ali, em 88, foi quando o prefeito reuniu todo o secretariado, porque houve um impasse para erguer uma ponte sobre o Riacho Ipiranga. Aqui em Porto Alegre tem um riacho que atravessa uma boa parte da região leste aqui de Porto Alegre, em direção ao Lago Guaíba. Na verdade é um riacho, né? Um riacho que chama Riacho Ipiranga. Muita gente chamava o valão, né? O valão da Ipiranga. Se fosse em Veneza seria uma daquelas belezas, né? Canais, né? Mas não.
Não é, aqui não é Veneza, aqui é Porto Alegre. E naquele momento ali havia um impasse para construir uma ponte ali, porque a avenida não podia prosseguir sem fazer aquela ponte ali, naquela desembocadura do Riacho Ipiranga com o Guaíba. E o prefeito, então, reuniu todo o secretariado. Naquela época, o secretariado era todo do PDT. Não tinha coligação, não tinha aquele negócio de governo de coalizão. E, naquela época, inclusive, na primeira eleição ali, não tinha segundo turno, se elegia só no primeiro turno. Então, era só do PDT, eram os quadros do PDT que estavam ali. Foi uma reunião do secretariado. E o prefeito pediu sugestões. Olha, alguém tem sugestão para que possamos construir aquela ponte ali, porque o impasse estava aqui, tinha uma vila ali embaixo, popular, e as pessoas não queriam sair dali. Então, o secretário de obras não conseguia tocar adiante aquela ponte ali. E o prefeito queria uma solução, e rápido, tinha que ser muito rápido. E a administração contava com a colaboração de um diretor-geral do Departamento Municipal de Habitação, o Carlos Gomes, que era conhecido pelo seu destempero. Esse Carlos Gomes chegou a ser, inclusive, candidato a presidente da República mais tarde, muito depois do Collor, e pelo partido pelo qual se elegeu o Collor, o Partido de Reconstrução Nacional, PRN. Mas o Carlos Gomes ainda era só diretor-geral do DEMAB, ali, Departamento de Habitação. E ele disse: olha, prefeito, eu tenho uma ideia. Bom, quase metade do secretariado se jogou para debaixo da mesa, porque quando o Carlos Gomes tinha uma ideia, era melhor sair de perto. Daí o pessoal já estava todo mundo aflito ali com o que ele ia sugerir. E ele disse o seguinte: olha, prefeito, tem uma solução. A gente vai de noite ali naquela vila. Eu não sabia, disse o Carlos Gomes, prefeito, eu não sabia como era o nome daquela vila ali. O senhor sabe como é que é o nome daquela vila ali? E o prefeito Alceu Colares, então, perguntou para o Carlos Gomes: não, eu não sei o nome daquela vila ali, o fato é que temos que tirar dali. E o Carlos Gomes disse: não, é Vila Alceu. Aí o prefeito quase caiu duro para trás, todos, né? Como Vila Alceu? Era uma homenagem ao próprio Alceu Colares. Como é que ele ia desalojar aquele pessoal ali debaixo daquela ponte ali? Não tinha como, né? Então o prefeito perguntou: qual é a tua ideia, Carlos Gomes? E o Carlos Gomes disse: a minha ideia é o seguinte, vamos pegar os nossos sapadores, que são os trabalhistas mais enfesados, e vamos de noite ali tocar gasolina na frente de todos os casebres. Todo mundo ficou horrorizado. Mas como tocar gasolina? Já prevendo que ele queria meter fogo naquilo ali. E de fato ele queria meter fogo mesmo. Mas ele disse: não, mas a gente vai de casa em casa e bate na porta, chama a família e diz: olha, sai que vai pegar fogo aqui, hein? E aí, quando todos saírem, a gente toca fogo dali. Né? Olha, o prefeito ficou, primeiro assim, muito perplexo com a sugestão. E depois ele começou a gritar. Em plena reunião, ele se levantava, ele era histriônico, né? O prefeito Alceu Colares. Ele se levantou, depois veio a ser governador aqui do Rio Grande do Sul, onde o seu histrionismo não fez sucesso, né? E a sua incompetência fez sucesso. Mas enfim, era prefeito de Porto Alegre ali, e ele se levantou e, com os dois dedos trancando a calça, ele começou a gritar. E a harpa? Ele pedia pela harpa. E a harpa? Ninguém conseguia entender. O prefeito era negro, né? Ele é negro, né? O prefeito é negro. Ele gritava: e a harpa? E a harpa? Ninguém entendia qual era a harpa. Até que alguém lá perguntou para ele e disse: mas que harpa, prefeito? O que é que o senhor quer uma harpa agora, nessas alturas do jogo? Não, porque aí eu vou subir numa daquelas pontes lá do Riacho Ipiranga e vou ficar tocando harpa e eu serei o negro, o Nero negro de Porto Alegre, vendo a Vila Alceu em chamas. Eu confesso que eu não era sobre isso propriamente que eu queria falar aqui para vocês, mas a gente vai conversando aqui, eu não preparo nada e acabo entrando noutra história, mas eu queria contar essa história para vocês. Essa história nunca foi contada, eu mesmo nunca contei, estou contando aqui pela primeira vez para vocês aqui. Isso faz parte do folclore político brasileiro também, né? E eu tenho muito dessas histórias aqui para contar para vocês, né? Porque a vida política não é feita só dessas decisões que são tomadas intramuros, mas também as sérias, né? Mas também desses incidentes folclóricos como esse aí, né?
e o então prefeito Alceu Colares, depois governador Alceu Colares, porque eu não tenho a menor estima, até pelo contrário, ele era uma pessoa que proporcionava esses momentos aí folclóricos, era o que ele sabia fazer de bem. Muitas pessoas, eleitores, se enganaram aqui no Rio Grande do Sul e acharam que fazer folclore bem era também governar bem. E ele mostrou que isso não era verdade, quando fez um péssimo governo aqui no Rio Grande do Sul. De qualquer modo, o que eu queria dizer aqui para vocês era o seguinte, é que eu fiquei muito impressionado com essa última live do presidente Bolsonaro aí na quinta-feira. Porque ele fez uma referência ali num determinado momento, não sei se vocês prestaram atenção, ao fato de que estava estranhando muito o que estava acontecendo, porque ele não estava fazendo uma referência direta ao Supremo Tribunal Federal, mas era o Supremo Tribunal Federal. Mas as últimas decisões, a do Barroso mandando o Senado instalar uma CPI da Covid para investigar o governo dele. Depois ele virou isso aí e conseguiu fazer com que o Senado instalasse uma CPI da Covid para investigar o governo dele, os governadores e os prefeitos. E aí já enxurubou tudo, né? Fez um limão de uma limonada. Mas em seguida, a ministra Carmen Lúcia, a Muma, ela... Aliás, uma netinha minha, ontem que eu visitei, tinha uma bonequinha da Muma, é a cara da Carmen Lúcia, né? Não sei se eu tenho aqui, até para mostrar para vocês aqui o que é a Muma, né? Eu não consigo achar aqui. Mas enfim, a Muma, a Carmen Lúcia, ela mandou o presidente da Câmara dos Deputados, não consigo achar, o presidente da Câmara dos Deputados mandou o presidente da Câmara dos Deputados em 5 dias explicar por que não está dando andamento aos pedidos de impeachment contra o Bolsonaro. Olha só, é uma escalada, já falei aqui com vocês várias vezes. Mas o que me chamou a atenção no pronunciamento do Bolsonaro foi de que ele disse o seguinte, olha, eu só saio morto daqui. Olha, muitos presidentes já enfrentaram problemas terríveis no governo, né? O próprio Juscelino Kubitschek enfrentou problemas terríveis no governo. Motins militares, inclusive, não foi só um, não. Mas o Getúlio, né? Mas que eu me lembro, assim, sinceramente, só tivemos 2 presidentes que disseram daqui eu só vou sair morto. Né? Um deles saiu realmente morto, que foi o Getúlio Vargas em 1954. E agora eu estou vendo o presidente Bolsonaro dizer, olha, eu só saio daqui morto. É uma declaração dramática que precisa ser levada muito a sério. Eu acho que temos que levar muito a sério. Nós vamos ter oportunidades agora, no dia 21 e 23 dessa semana, que está entrando aí, de irmos para as ruas aí. As convocatórias já estão nas ruas, para que possamos demonstrar ao presidente da República e, enfim, a todo o Brasil, que esse governo é um governo que tem apoio. Esse é um governo que, ao contrário de quase todos os governos anteriores, não é um governo corrupto. Pelo contrário, ele não rouba e não deixa roubar. E que, além disso, apesar da pandemia, ele está promovendo mudanças nos princípios mais fundamentais do restabelecimento da legalidade e da moralidade. Né? Nós só não estamos ainda num crescimento da economia em ritmo chinês por causa dessa pandemia aqui e dos obstáculos que a todo momento estão sendo criados aí para que o presidente possa promover as reformas, os ajustes e o crescimento que todos nós sabemos que ele tem competência com o seu grupo de ministros para fazer isso aí. Então, quero lembrar para vocês aqui, isso aqui, né, que eu acabei de dizer para vocês aqui. Por fim, estou terminando aqui, queria que vocês dessem uma olhadinha no meu blog, polibiobraga.com.br, porque ali eu estou disponibilizando um filme sobre o Calígula. Calígula, sim, sobre o Calígula, né? Aquele que nomeou o Incitatus, o cavalo dele, Incitatus, como senador do Império Romano, né? Calígula, né? Aliás, o Incitatus, o cavalo do Calígula, foi melhor senador do que muitos desses que nós temos aqui no Senado no Brasil. Mas, enfim, nesse filme Calígula, há uma referência muito interessante, um episódio ali, que demonstra bem o que a gente está vivenciando no Brasil, está vendo aqui no Brasil, que num determinado momento o Calígula ele condena à morte um soldado ali do
do exército dele, e o soldado não se conforma e vai procurar o Calígula e diz, mas vem cá, imperador, eu sempre fui leal ao império, fui leal ao senhor, eu sou uma pessoa honesta, eu sou correto, por que o senhor está me condenando à morte? Né? O que o soldado não sabia, e ninguém sabia, é que ele tinha recém-casado com uma virgem que era um objeto de desejo do Calígula. Quase ninguém sabia disso. O soldado muito menos, porque eu acho que não teria nem casado com ela, mas ele casou. Então o soldado pergunta, mas por que eu estou sendo... Por alta traição. Mas por que por alta traição se eu sou honesto, eu sou correto, eu sou leal ao seu governo? Não tem alta traição. E se você está sendo condenado por isso mesmo, porque você é honesto, porque você faz as coisas direito, porque você é leal. E aqui em Roma, tal como nós estamos vivendo hoje, ter isso que você chama de qualidades, de lealdade, honestidade, isso aí é um crime de lesa pátria, de alta traição. Portanto, aqui em Roma só viceja e pode sobreviver e terá a garantia do nosso melhor apreço os que forem desonestos e desleais. Bom, olha, senhores, depois disso que aconteceu em relação ao Lula e esse julgamento no Supremo Tribunal Federal, aparentemente, sinceramente, acho que não nos resta muita coisa a não ser achar que muito disso que o Calígula disse se aplica aqui ao Brasil. Mas antes, vocês aguardem um segundinho, eu queria trazer um livro aqui para vocês, uma citação, para encerrar esse comentário. É esse livro aqui que eu comprei na Livraria Cultura ontem à tarde, sábado, aqui, do Marcondes Gadelha, que foi senador pela Paraíba. Sonho Sequestrado. Talvez vocês, os mais jovens aí, não saibam, mas o Silvio Santos foi candidato a presidente da República em 1989. Claro, depois caçaram ele, né? Arranjaram tudo que foi... Fizeram com ele o contrário do que fizeram com o Lula, né? O Lula fizeram de tudo para safá-lo. E ali o próprio judiciário, o eixo do mal, fez de tudo para impedir que ele fosse candidato, né? E conseguiram fazer isso aí. Então o Marcondes Gadelha era o candidato a vice do Silvio Santos. Ele conta como é que foi esse sonho sequestrado. Eu estou lendo isso aqui nesse domingo, mas eu quero chamar a atenção de vocês para uma frase de 2 linhas que mostra bem o que nós devemos pensar a respeito do Supremo Tribunal Federal e de uma boa parte dessa mídia que nós temos, desse tipo de juízes ativistas aí que nós temos aqui no Brasil, chamados garantistas aqui no Rio Grande do Sul, alguns deles, né? Não todos. Mas o que o Bertolt Brecht, que é um maior dramaturgo alemão, ele é comunista, mas era muito inteligente, né? O Bertolt Brecht dizia algumas coisas bem apropriadas. Ele diz assim, a respeito de alguns magistrados, de alguns juízes, se aplica bem ao Supremo Tribunal Federal. Alguns juízes são absolutamente incorruptíveis. Olha só, hein? Alguns juízes são absolutamente incorruptíveis. Eles não podem ser corrompidos. Alguns juízes não podem ser corrompidos. Por que razão, diz o Bertolt Brecht? Porque ninguém consegue induzi-los a fazer justiça. Olha só, eles são incorruptíveis porque ninguém consegue induzi-los a fazer justiça. Se aplica bem isso aí, né? No caso do Supremo Tribunal Federal, eu acho que o presidente Bolsonaro deve ter lido isso aqui quando, nessa live de quinta-feira, ele reclamou muito aí dessas ações do Supremo Tribunal Federal dos últimos dias. É isso aí, senhores.